Marcos, capítulo 16, verso 15, vou estar lendo até o verso 20. Marcos 16, do versículo 15 até o versículo 20. E diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes terem falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a seguiam, ou algumas traduções acompanhavam. Amém? Pessoal, no início do mês de novembro, eu vim 2 quintas-feiras seguidas falando sobre uma palavra. E eu iria fechar com essa palavra aqui, uma palavra. Uma palavra. A palavra de Deus que nos torna discípulo, a palavra de Deus que nos liberta, traz a verdadeira libertação, a verdadeira palavra que realmente nos dá uma direção, nos encaixa no propósito de Deus, e a palavra que por si só é poderosa, a palavra que vem acompanhada com poder, a palavra que vem acompanhada com poder. Confessando, eu entrei aqui hoje bem quebradinho. Por quê? Eu não sei. Só entrei. E ao sentar, começar a orar com o Senhor, e sabe quando a gente faz aquela retrospectiva, e a vida é muito boa, graças a Deus por isso. Mas aí bate uma certa tristeza, e o porquê? Eu não sei. Mas se a gente para olhar muito para aquilo que estão fazendo, as pessoas estão fazendo, aquilo que o homem está realizando, automaticamente nós paramos de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos focar ao mesmo tempo naquilo que Deus está fazendo, naquilo que o homem está. A nossa atenção ou fica virada para aquilo que Deus faz ou aquilo que o homem faz. Se focamos naquilo que Deus está fazendo, há ânimo novo todo dia. O nosso coração ele se enche de força para continuar. A perseverança é um botão que está dentro de nós que ele é apertado, ele é ativado. E a gente assim consegue seguir. Já no contrário, se a gente foca muito naquilo que o homem está fazendo, o nosso coração fica triste, o nosso coração ele se abate, o nosso coração se fecha para outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com a situação. Porque a palavra de Deus diz: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Devido ao aumento da iniquidade, iniquidade é um pecado desenfreado, iniquidade é um pecado que a pessoa está praticando, mas ela não reconhece que é pecado, para ela é normal, virou comum. E devido ao aumento desse tipo de ato, que se chama iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não de todos, de muitos. E o amor é um dom perfeito, que Colossenses 3 vem dizer que é o elo perfeito, que está dentro de nós. Do momento que nós recebemos o Espírito Santo, isso é um dom. Amor não é um sentimento, tá? Amor não é um sentimento, amor não é uma historinha, amor é um dom.
E esse dom que foi derramado sobre nós, pelo Espírito, se a gente foca muito naquilo que as pessoas estão fazendo de errado, nos entristece, afeta esse amor, e esse amor ele vai diminuindo. Não afeta a todos, mas afeta a sua maioria. O amor de muitos se esfriaria. Se focamos então naquilo que o homem está fazendo, o amor que está dentro de nós se esfria. Mas se nós focamos naquilo que Deus está fazendo, o amor que está dentro de nós, cada dia mais é alimentado. A palavra que nós lemos em João vem dizer: se permaneceres firmes na minha palavra. Firmes na minha palavra, serão chamados meus discípulos. Eu tinha... foi muito tempo atrás. Muito tempo, não, uns 4, 5 anos. O Senhor, num culto de domingo, Ele me chamou de meu discípulo. Eu lendo a palavra, Ele me chamou de discípulo. Eu escutei o Senhor falando comigo que Ele estava me tornando discípulo dEle. E para mim isso foi muito legal, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Mas aos poucos eu fui entendendo realmente o que é ser discípulo. Nós louvamos aqui um louvor para onde eu irei, e ele realmente fala sobre as características de um discípulo. Eu me despedi dos meus pais, queimei as carroças, afundei meu barco no cais. Discípulo é aquele que entrega tudo, renuncia tudo para seguir o seu mestre. Porque o próprio Cristo disse: aquele que não abre mão da sua família, aquele que não deixa as coisas para trás, não é digno de ser chamado meu discípulo. Não é digno de ser chamado meu discípulo. Que forte, né? Costumam alguns pregadores dizer: forte, palavra forte. Mas é forte. As palavras de Deus são duras, as palavras de Jesus são duras. Ele tem palavras de amor, claro. Ele tem palavras de calento, tem. Mas conforme você vai subindo o nível de intimidade com Ele, o nível de renúncia também tem que subir. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Sempre vai ser assim. Se você não quiser ser um discípulo que esteja disposto a renunciar tudo para seguir a Cristo, você pode ser um crente. Ora, um crente é aquele que vem e só escuta aos domingos. Que tipo, pode ler até o versículo bíblico pelo aplicativo do celular. Um versículo por dia. Aquelas gotas, né? Gotas no meio de um deserto. Pode ser um crente. Mas crente é aquele que crê. Crente significa aquele que crê. Então crente, desculpa, até o diabo é. Cristão, seguidor de Cristo, poucos são. No Brasil, metade da nação brasileira se intitula cristã. Poxa, mas para uma quantidade tão grande de cristãos numa nação, a situação que nós estávamos era de caos. E cristãos, metade da população não fez nada. E nós somos discípulos ainda de um homem que em 3 anos e meio de ministério, ele era Deus, sim, mas também ele era um homem, tá? Em 3 anos e meio de ministério, ele abalou as estruturas do mundo. Em João capítulo 14, verso 12, ele diz que nós iremos fazer obras maiores do que ele. E vou ser sincero, ele não estava se colocando numa posição abaixo de nós. Jesus era humilde e manso de coração, né? Humildade, cheio de humildade. Mas ele era totalmente verdadeiro. E se ele disse: vocês farão obras maiores do que as minhas, ele está sendo verdadeiro. E olha que para quem ele estava dizendo, era para os discípulos. Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Era para os discípulos. Se vocês realmente permanecerem firmes na minha palavra, serão considerados meus discípulos, e a verdade, conhecereis a verdade vos libertará.
Então, o discípulo é aquele que vive firme na palavra de Deus. Vive firme nas ordenanças de Deus. Certo? Amém? Agora se encaixa nessa palavra aí. E começa a realmente ver se você está sendo realmente um discípulo de Jesus, sim ou não. Ou você somente é um simpatizante do Evangelho. Ser sincero, simpatizante do Evangelho está cheio. Todo mundo, todo dia, nas redes sociais coloca um versículo bíblico, mas viver, não vive. Continuar assim. Eu nunca gostei de ser comparado com ninguém. Desde pequeno. Minha mãe me comparava com alguém, eu pegava a raiva da pessoa, porque ela me comparava com a pessoa. Então eu odiava aquela pessoa ali. Porque quando eu olhava pra ela, me levava minha mãe falando no meu ouvido: você tem que ser que nem fulano. Aí eu pegava raiva daquela pessoa. Mas a pessoa não tinha nada a ver. Mas eu sempre odiei ser comparado. Sempre. Como assim? Aí vem Jesus e diz que nós devemos ser seguidores dele para que nos tornemos igual a ele. Nisso minha concepção mudou e sim, hoje eu busco ser parecido com Jesus. Hoje eu tento ser um discípulo, para cada vez mais me parecer com ele. Até que chegou outra época e um amigo meu, um amigo nosso, ele estava caminhando com a gente, muito legal, se desviou da presença do Senhor e ele veio a falecer. No ano que ele faleceu, eu tive um encontro com o Pai. E a palavra que Deus trouxe ao meu entendimento foi essa. Vocês percebem que a maioria aqui me tem nas redes sociais, percebe tudo que eu coloco um id. Tem gente até que me perguntar o que é id. Eu falo, vai ler a Bíblia, né? A palavra de Deus em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa palavra, não esse versículo por completo, mas essa palavra aí pegou no meu coração de tal forma que eu falei, eu quero viver isso. Porque veja, Jesus ele disse isso nas suas últimas palavras. Ele disse e depois ele subiu aos céus. E ele só falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu uma palavra. A palavra que ele liberou para os discípulos naquele momento ali foi o ide, foi o ir. Ir e fazer o quê? Somente ir e pregar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. Mas só que, lendo novamente essa palavra, ele me chamou a atenção por algo. Nós somos servos de Deus, gente. E eu já escutei muitas histórias, mas eu quero ver se alguém já viu isso, mas eu peço que vocês levantem a mão se vocês viram. Dentro da casa do Senhor, vocês, no tempo que estão de igreja, vocês já viram alguém orar por outra pessoa que está com câncer e a pessoa ao mesmo tempo, na hora da oração, colocar o câncer para fora? Alguém aqui já viu? Hein? Não. Alguém aqui já viu pessoalmente, sem ser por vídeo, tá por vídeo no quanto por vídeo eu também já vi. Já viu, estamos na igreja, orando, muita gente orando, e um homem paralítico na cadeira de roda, ele se levantar, colocar a cadeira de roda acima dele, sair correndo pela igreja. Alguém aqui já viu? Hã? Alguém aqui já orou por alguém que estava com alguma enfermidade? Um câncer. Você mesmo orou por alguém que estava nessa situação. E você viu essa pessoa ser curada? Alguém? Ora, tem algo de errado aí. Por quê? Porque se nós cumprimos as ordenanças de Cristo,
que ao ir e pregar o evangelho a toda criatura, os sinais nos acompanharão. Errado. Os sinais, eles acompanham a palavra. Nós lemos aqui, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas no último versículo ele diz: então os discípulos saíram. Eles receberam a palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Jesus, as ordenanças de Jesus, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles receberam a palavra. Toda a palavra de Jesus são palavras de vida eterna, mesmo que sejam palavras duras. São palavras de vida eterna. O pessoal Jesus estava pregando, tinha o pessoal, todo mundo começou a olhar e falar: caramba, que palavras duras. E começaram a ir embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também não vão não? Pedro se levanta novamente. Não vinha de Pedro, mas vinha do Espírito. E Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para uns, os que escutaram, os que eram discípulos de Jesus, as palavras não eram duras. As palavras eram de vida. Mas para aqueles que só queriam Jesus por um status, aqueles que queriam só estar com Jesus por um momento, que é a famosa multidão, não era discípulo, a famosa multidão escutou as palavras e achou ela dura demais. Acharam dura demais, aí debandaram. Os discípulos, quando escutam Jesus, são palavras de vida. A multidão, quando escuta Jesus, fala que as palavras são duras. Para os fariseus, Jesus disse: ama a Deus de todo o seu coração, entendimento e alma, e ame ao próximo como a ti mesmo. Para os fariseus. Para os discípulos, ele disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Você vê que entre ser multidão, o fariseu está junto com a multidão, e você ser discípulo, aquilo que você escuta de Jesus e aquilo que você enxerga em Jesus é diferente. Como que você enxerga Cristo? Como que você escuta Cristo? Vai discernir se você realmente é discípulo ou é multidão. Desculpa, não estou falando sobre frequência na igreja, tá? Estou falando por onde você passar, você não se contaminar com aquilo que as pessoas lá fora estão dizendo, que são totalmente mundanas. É você não entrar nas conversas deles. É quando eles veem que você, servo de Deus, está chegando, eles mudarem a conversa e falam: pô, não, vamos parar de falar isso porque fulano chegou. Isso discerne se você é discípulo ou se você é multidão. Tanto a multidão quanto os discípulos estão perto de Jesus. Mas os discípulos acessam algo diferente de Jesus. A multidão não consegue. Cheguei para um amigo semana passada e eu falei: cara, você precisa caminhar, cara. E o cara é muito entendido da palavra. O cara é muito entendido da palavra. O cara é muito bravo. E aí você precisa caminhar e o cara tá totalmente excluído. Ele tá totalmente isolado. Ele se isolou. Eu falo: cara, você precisa caminhar. Vamos caminhar. E ele o tempo todo ele vinha com a palavra porque ele conhece. Ele vinha pá, pá. Vinha com a palavra, vinha com a palavra, vinha com a palavra. Mas só que ele estava usando a palavra para se justificar. E não querendo realmente reconhecer, falando: não, eu sei que eu preciso. E no fundo, ele sabia que ele precisava. E nós, que conhecemos a verdade, muitas das vezes nos intitulamos como dono da verdade. E se vem alguém querer realmente nos exortar, gente, não é somente, não é rebaixar você. Exortar você e amor, falar: cara, você precisa melhorar nisso, você precisa mudar. Tem que ser humilde bastante, igual a Cristo, para você reconhecer e falar: poxa, realmente eu preciso mudar. Mas nós, como donos da verdade, porque conhecemos a verdade, servimos a verdade, a gente rebate. Muitas vezes a gente não reconhece nossos próprios erros.
mas é fácil olhar o erro do nosso irmão. Tem algo de errado no nosso evangelho. Não é o evangelho de Cristo, tá? Eu falo nosso. É aquilo que você ouve, é aquilo que você vive. Tem algo de errado. Porque então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Ou seja, eles obedeceram aquilo que Jesus falou. Eles obedeceram. E o Senhor cooperava com eles. Ou seja, Jesus, o Senhor, e eles se tornaram um. Eles falaram, beleza. E o Senhor cooperava com aquilo que eles estavam fazendo. Porque eles estavam debaixo de obediência. Eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam firmes na palavra. Nas palavras de Cristo. Confirmando-lhes a palavra. Com os sinais que a acompanhavam. Os sinais não seguiam os discípulos. Gente, os sinais não acompanham você. Os sinais acompanham a palavra. Se você pratica a palavra, os sinais vão. Mas você pode muito bem ter uma carteirinha de membro, pode muito bem estar fazendo parte do ministério, ensinando em cima do altar, dançando em cima do altar, tem a oportunidade para pregar a palavra em alguns lugares, até mesmo dentro da tua casa. Mas se você não estiver debaixo da palavra, cadê os sinais? Tem algo de errado no seu evangelho. Tem algo de errado no nosso evangelho. Porque a palavra, ela é poderosa por si só. Mas se você não obedece, como? Como que você quer ver sinais e maravilhas? Como que você quer ver grandes coisas acontecendo? Como que você quer ver uma igreja avivada? Como que você quer ver as coisas na sua casa mudando? Como? Se você quer seguir aquilo que é conveniente para você e não aquilo que está realmente na palavra. Ele nos dá uma direção, ele nos dá uma palavra, ele fala ide. Mas a gente só clama pelo vinde. A gente só clama pelo vinde, a gente não faz o ide. O ide a gente deve ficar gritando pelas praças. Somente. Mas poxa, para pensar. Se ele disse que a gente ia colocar a mão e os demônios iriam ser expulsos. Se a gente ia colocar a mão no enfermo, o enfermo seria curado. Às vezes a gente está com dor de barriga, a gente ora, nem da dor de barriga a gente passa. Às vezes está com dor de cabeça, não tem nem remédio em casa, um anador, um Dorflex. Bota a mão na cabeça para orar, você ora pensando que vai ser curado e não vai. Pô, você pode ser uma besteira, mas é uma realidade, é o que está escrito na palavra. E os sinais acompanharão. O que está acontecendo? E sério, estamos no novo ano e você quer continuar vivendo nesse evangelho superficial? Se você fala para um hebreu, para um judeu, vamos para a igreja, vamos para um culto, sabe o que ele fala? O que eu tenho que levar? Você fala para um brasileiro, vamos para a igreja, vamos, porque eu preciso ser abençoado, preciso de uma palavra, preciso de uma bênção. A gente está muito na intenção de querer ganhar algo, enquanto a gente não entende que cultuar é dar. Você tem que vir para dar, você tem que vir para entregar, mas eu não vou ter o microfone na mão, cara. A vida cristã, a vida dentro da igreja não é feita de microfone na mão. Não é feita de oportunidades, de status, não é assim. Um homem foi morto, apedrejado, e ele trouxe uma pregação incrível em Atos dos Apóstolos, e ele era um diácono, e o diácono foi levantado para servir cesta básica. Que visibilidade tinha isso?
Qual é, gente? Eu confesso que eu entrei aqui triste comigo mesmo. Porque ele fala tantas coisas, ele dá tantas direções, ele dá tantas palavras, e a gente olha e fala, caramba, é tão difícil de seguir. Quer saber? Eu acho que eu vou desistir. A gente tem medo de se machucar. Enquanto, quando a gente chegar lá no grande dia, ele não vai pedir o seu diploma. Ele não vai pedir quantas faculdades você fez. Ele não vai pedir isso. Um homem que veio, morreu na cruz por mim e por você, ele não teve diploma. Ele não teve status, nem casa. Ele teve direito de uma manjedoura emprestada para um túmulo emprestado. Nada ele teve na qual tinha que se apegar aqui na terra. Mas uma coisa ele vai te mostrar lá em cima: mãos furadas, cicatrizes. Diploma diz que você aprendeu, mas cicatrizes diz que você venceu. E a gente tem medo de sofrer, cara. Quantas vezes eu já orei, Jesus, não deixa eu sofrer. Eu não quero mais sofrer, chega de sofrer. E eu entendo que o evangelho hoje não vai te isentar de sofrer. Se tem alguém aqui, nessa noite, e com clamor no coração, eu preciso parar de sofrer, eu tenho uma sugestão legal para você. Pede para morrer. Pede para Jesus te preparar e te levar, como diz as varoas do coque. Vai te preparar e vai te levar. Não quer mais sofrer? É isso aí. Mas se você está disposto a realmente... Essa é a verdade, gente. Pagar o preço. Não há evangelho sem dor. Não há evangelho sem dor. Não há evangelho sem lágrimas. Não há evangelho sem perseguição. Não há evangelho sem cruz. Se você quer parar de sofrer, largue a cruz. O mundo, ele tem uma paz totalmente passageira. Mas do modo que você sofre com Cristo, você não vai sofrer no mundo. É diferente o sofrimento. E aí? Quer fazer desse ano de 2019 a mesma ladainha de 2018? Procrastinando, empurrando com a barriga? Ao invés de você se levantar e falar, eu preciso realmente me redimir com aquele irmão, vai lá e pede perdão. Não, você fica empurrando com a barriga. Fica empurrando com a barriga. Fica empurrando com a barriga. E isso, pedir perdão, não traz benefício para o teu outro irmão não, tá? Traz benefício para você. Você se liberta daquela pessoa. Falta de perdão te aprisiona aquela outra pessoa. Sabia disso? A falta de perdão. Você parar e desistir e falar, eu não consigo vencer esse pecado. Para mim, é o meu espinho na carne. Nenhum pecado é espinho na carne. Por favor, não confunda pecado, práticas carnais com espinho na carne. Não existe isso. Se é pecado, lute para você vencer. Em Cristo você vai vencer. Tira da tua boca, tira da tua mente, tira do teu coração. Eu não consigo. Tira isso do seu coração. Tira isso de dentro de você. Eu não consigo. Esse eu não consigo não vai deixar você seguir em frente. Tudo que você começar a planejar, encarar, você vai olhar de novo e falar, poxa, eu não consigo. Encare as dificuldades. Porque as tribulações, quando elas vêm, ela não vem para te matar. Ela vem para produzir algo em você que se chama perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele produz esperança. E é na esperança em Jesus Cristo que nós não saímos decepcionados. O mundo pode nos decepcionar. Mas se nós tivermos esperança em Jesus, nada nos decepciona. E agora, quem é o seu maior inimigo? Para você ter um 2019 diferente, ter um ano diferente. Quem é o seu maior inimigo? Para você viver um ano diferente. Te apresento, é você mesmo.
Você é o seu maior inimigo. Não é o seu familiar dentro de casa que fica te apurrinhando. Não é aquele cara na escola, não é aquela garota na escola, não é aquela pessoa no teu trabalho, não. Você é o seu pior inimigo. Do momento que você fala, eu tô cansado. Cara, a preguiça é algo terrível, mano. Terrível. E eu fecho aqui. Fecho contando algo. Eu estava subindo um monte sexta-feira com a minha mãe e com uma irmã. E ela, a irmã que estava na nossa frente, ela viu uma fileirinha de formigas. Uma fileirinha de formigas. E mais acima, a gente viu que as folhas elas estavam picotadas certinha. Do mesmo tamanho. Cortadas certinha. Parecia que uma criança sentou ali naquele degrau e estava cortando as folhas. Aí a mulher olhou e falou, mistério. Mas tá ligado, né? Como que é? Mistério. Tem algo aqui. Deus quer falar conosco. Aí eu, amém. Mas eu olhei e eu falei, realmente, tem algo diferente. Elas estavam certinhas. As folhas cortaram no mesmo tamanho. E eu subi. Eu comecei a orar. E o Senhor me trouxe a palavra. Todo mundo conhece que fala sobre a formiga na palavra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E eu falei, caramba, Jesus está me chamando de preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Quem é Jesus? Está me chamando de preguiçoso? E na descida, quando estava descendo, elas estavam na certinha, só que eu prestei atenção em uma. E uma estava em cima de uma folha e ela estava cortando. Ela cortou e quase que ela caiu. Eu não sei quantas patinhas a formiga tem, eu sei que quase que caiu. Ela deu a de Matrix, eu só fiquei olhando pertinho. Ela estava grudada assim, ela cortou. Quando ela cortou, a folhinha foi caindo. Ela segurou, ela envergou. Ela voltou, desceu, colocou lá onde estavam os outros montinhos. E voltou para cortar o resto. E eu fiquei perguntando ao Senhor, Jesus, o que é isso? O que é isso? A formiga, ela não tem chefe. Mas mesmo assim, ela trabalha, todo dia ela trabalha. Ela trabalha 9 meses no ano. Ela trabalha outono, trabalha primavera, trabalha o verão. Para o dia mau, que é o inverno, quando o dia mau chegar, que para ela é o inverno, ela ter coisa suficiente lá dentro do formigueiro. E ela não trabalha para si só, ela não é egoísta. Ela trabalha para toda uma comunidade. E isso sem ninguém mandar. Uma das nossas falhas, uma das maiores falhas, para a gente ter um ano diferente que eu vejo, sabe qual é? É a preguiça. É o cansaço. A gente fala muito que está cansado. Todo dia estamos cansados. Todo dia estamos cansados de alguma coisa. Todo dia nós temos uma desculpa de não orar, porque estou cansado. Todo dia a gente tem uma desculpa para não jejuar, porque estamos com fome. Todo dia a gente tem uma desculpa para não ler a Bíblia, porque eu passo mais de 2 horas nas redes sociais. Aí quando eu pego a palavra, eu estou com sono, dá sono. A preguiça, o cansaço. E o que nos faz ficar com o cansaço? Muitas das vezes são os nossos sonhos. A gente quer muito algo, a gente luta tanto por algo que a gente acaba esquecendo aquilo que é essencial. Mas veja, a formiga não tem chefe. E ela trabalha, e eu acredito que ela trabalha por uma ordenância só. Eu acredito que quem deu essa ordenância para a formiga foi o próprio Deus, porque Ele que criou todas as coisas. Ou seja, até as formigas têm uma palavra. Até as formigas têm uma palavra. Ora, por que você também não caminha sobre uma palavra? Por que você caminha sobre aquilo que você acha que é certo? Por que você caminha sobre filosofia dos homens? Sobre palavras de autoajuda? Para, por favor. Caminhe sobre uma palavra, porque os sinais vão acompanhar a palavra, não vão acompanhar você. Eu vejo muitas pessoas querendo casar, não tem condição nenhuma. Eu vejo muitos jovens querendo fazer provas,
não tem condição nenhuma. Eu vejo muitos querendo alcançar lugares altos, mas estão aqui ainda. Só Deus que pode pegar você, que está aqui, e colocar você aqui. Mas isso não vai ser por mérito seu, porque a palavra não acompanha você, os sinais não acompanham você. Os sinais acompanham a palavra, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Sentado mesmo, eu só peço que você abaixe sua cabeça. Nós vamos estar orando.